Os stories são pra gente contar história, gente. Não tem muito segredo, mas existem pontos específicos que a gente precisa prestar atenção. Toda marca precisa hoje ter um representante dela. Então a gente precisa ter um porta-voz, a gente precisa ter uma pessoa que vai estar ali diariamente conversando com a comunidade. Os stories não podem ser uma via de mão única, de você só ali jogando um monte de informação. Precisa ter uma volta aí de realmente você tá ajudando uma pessoa, você tá ali fazendo uma conversa, sabe? Não só, tipo, querendo... Oi, tudo bem? Toma isso aqui, a pessoa que engula e foda-se. Não é assim que funciona, gente. Então, uma dica muito legal para as pessoas assistirem os seus stories do início ao fim, se você fizer stories longos, é você enumerar cada stories. Então, isso vai fazer a pessoa entender que ela tá no primeiro stories de uma sequência de 5 ou 6. Então, faz com que ela fique até o final, porque a história é longa. Uma outra dica que eu queria dar para vocês de stories é vocês legendarem tudo, absolutamente tudo. Sempre faz um resuminho ali do que você está falando no seu vídeo, porque além disso gerar acessibilidade, a maioria das pessoas, isso é comprovado, o próprio Instagram já falou isso, a maioria das pessoas assistem stories sem som. Então, você não quer perder essas pessoas que estão assistindo sem som, então coloca a legenda em tudo o que der mais. Outra dica valiosérrima de stories é você usar os stickers até não dar mais. Eu falei pra vocês em uma outra aula que a minha visualização de stories meio que triplicou depois que eu fiz uma sequência de 2 dias de enquetes e testes e várias coisas, porque isso gera participação. Como eu falei pra vocês, o Instagram ele vai atingir mais pessoas para que essas pessoas interajam no que você está fazendo. Então abram caixinha de pergunta. Uma estratégia muito legal que eu uso bastante é abrir uma caixinha de pergunta toda semana. O Ícaro de Carvalho, que é um dos meus mentores, ele fala muito que a gente não pode desistir da caixinha de perguntas até a gente já ter feito no mínimo 100 caixinhas de pergunta. Então assim, no início você vai dando aí um impulso, vai fazendo as perguntas para você mesmo, porque isso vai despertando na cabeça da pessoa que está do outro lado a participar daquilo, a realmente engajar. Não desistam assim tão facilmente, porque é uma estratégia de engajamento muito, muito alta mesmo e de conversão de vendas principalmente. Uma coisa que eu amo fazer nos stories é mostrar o meu dia a dia, contar sobre coisas que estão acontecendo. Então, às vezes eu faço uma publicação em um cliente, aí tem um resultado na hora e eu já vou ir nos stories e falo, e as pessoas conseguem ir lá nesses stories do meu cliente ver realmente tudo que eu falei. Isso é uma estratégia muito boa, porque faz as pessoas realmente sentirem que o que você está fazendo e falando é real, entendeu? Realmente está acontecendo. Então sempre usem isso, principalmente se você quer vender algum produto e tudo mais. As vendas de produtos nos stories são muito, muito, muito mais fáceis. Todas as vezes que você for lançar um produto, faça enquete, gere a ansiedade através de contagens regressivas. Quando você for lançar um IGTV, cria ali uma contagem regressiva. E já puxando aí em contagem regressiva, já vamos falar aqui de lives. Eu sei que tem muita gente que ainda não consegue nem aparecer nos stories, quanto mais fazer live. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma live, eu tava com muito medo de ninguém aparecer. Mas era um medo, assim, absurdo, de tipo assim, por que raios eu inventei de fazer isso? Porque ninguém vai aparecer, ninguém vai falar comigo. E foi tipo a minha primeira live da vida, e não foi há muito tempo atrás, viu? Foi tipo no final de 2019, se eu não me engano. Mentira, eu acho que foi no início de 2020. Tô confusa aí das datas, mas foi algum desse período aí. Então o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas 24 horas antes de entrar na live, e eu falei que eu ia responder todas essas perguntas nessa live. Assim, por mais que não tivessem pessoas na minha live, eu teria o que falar, entendeu? Se não tivesse pessoas interagindo na minha live, eu estaria ali respondendo as perguntas na paz do Senhor Jesus Cristo, não estaria passando vergonha, tecnicamente. Então, assim, no dia da live deu super certo, várias pessoas assistiram. Como era a minha primeira live, tava todo mundo ali querendo saber mesmo se eu ia fazer alguma merda, se eu ia falar alguma coisa errada. Então, muita gente assistiu e muita gente interagiu. Respondi várias perguntas e foi bem divertido. Eu perdi meu medo de fazer live. Já terminei essa live já agendando uma live pra semana seguinte, dessa vez com convidados e enfim. Foi quando eu realmente comecei a fazer lives. Então essa é uma ótima estratégia que você pode fazer para fazer aí sua primeira live. As lives hoje em dia, elas aumentam o engajamento em 2,6 vezes. Isso é muito.
Por quê? Quando você faz uma live, o Instagram empurra aí uma bolinha ali de stories, né, logo pro primeiro. Então as pessoas vão saber que você tá ao vivo. Qualquer pessoa, todas as pessoas que te seguem vão saber, vai chegar notificação para elas. Quanto mais as pessoas reagirem na sua live com um coraçãozinho, mais o Instagram vai ficar enviando notificação para os seus seguidores. E isso aumenta o seu engajamento muito, muito mesmo, é muito positivo. E isso é muito positivo pro engajamento, então não deixem de fazer live, larguem o medo de vocês.